O vídeo de hoje é para aquelas pessoas que estão treinando algum método ou algum caso aí no cubo mágico, mas que não sabem como deixar o cubo naquele determinado caso para poder treiná-lo. Se você é uma dessas pessoas, pode ficar tranquilo que se você ficar nesse vídeo aqui até o final, você não só vai saber como deixar seu cubo mágico naquele caso que você quer treinar, como também entender o porquê que isso acontece, porque às vezes quando a gente faz um algoritmo no cubo mágico, cai no próprio caso, enquanto outras vezes cai em um caso completamente diferente. Então hoje eu vou te explicar isso tudo, beleza? Oi, muito prazer, meu nome é Suzane Coelho e esse é o meu canal completamente focado em cubos mágicos, puzzles, acessórios de cubo mágicos, etc. Então se esse é um tema que te agrade, já deixa seu like aí embaixo e se inscreve aqui no canal, beleza? Se você já fez isso, vamos lá pro tutorial de como deixar seu cubo mágico naquele caso que você quer treinar. Então, galera, para deixar o seu cubo mágico no caso que você quer treinar, é bem simples, tá? Tudo que você vai precisar fazer é realizar o algoritmo do caso que você quer treinar, só que de trás para frente, invertendo as notações. Calma, isso deve ter ficado confuso, né? Mas fica tranquilo, eu vou te explicar isso melhor e com exemplos. Como primeiro exemplo, eu quero mostrar a vocês esse algoritmo aqui que resolve esse caso, que é o algoritmo R, U, R', U, R. U duas vezes, R'. Só que quando a gente faz esse algoritmo, que é o que resolve esse caso, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse caso daqui, a gente faz aquele algoritmo que eu acabei de fazer, e ele resolve esse caso. Mas quando a gente faz aquele algoritmo em um cubo resolvido, cai um caso diferente, porque se a gente fizer aqui, ó, não vai resolver. Então digamos que você aí que tá assistindo, tá treinando o cubo mágico e quer aprender esse caso aqui, porque você ainda não sabe. Mas você também não sabe como deixar o seu cubo mágico nesse caso daqui, ó, para poder resolvê-lo, porque quando a gente fez esse caso aqui, o algoritmo que resolve esse caso em um cubo mágico resolvido, não caiu nesse caso. Então, para você deixar o seu cubo mágico naquele caso que você quer resolver, tudo que você precisa fazer é, nós vamos pegar o nosso cubo mágico resolvido e vamos pegar a notação do algoritmo que a gente quer resolver. E tudo que a gente precisa fazer é pegar esse algoritmo e resolvê-lo, só que de trás para frente e invertendo as notações. No caso, o algoritmo é esse daqui, só que ele invertido a gente faria no caso, começando aqui de trás, invertendo as notações. Seria R, U2, R', U', R, U', R'. E aí a gente ia deixar o nosso cubo mágico aqui, ó, no caso daquele algoritmo que a gente quer aprender. E galera, lembrando que movimentos duplos, como o R2, não possuem oposto. O oposto de R2 é o próprio R2. Então, quando for um movimento duplo aí no meio do algoritmo, a gente acaba não mudando ele, tá? Porque o inverso de um movimento duplo é o próprio movimento duplo. Então, a gente só repete esse movimento duplo do algoritmo. Mas se não for um movimento duplo, a gente inverte a notação, beleza? E dessa forma aqui, ó, nosso cubo mágico, se a gente fizer aquele caso, nosso cubo vai estar resolvido. E eu garanto a vocês que esse método vai funcionar para qualquer algoritmo aí de cubo mágico que você queira colocar aqui no seu cubo mágico. Mais um exemplo aqui, dessa vez um exemplo com uma PLL. A gente tem aqui, ó, esse caso que é um caso de PLLA. A gente tem o red lights aqui e o bloquinho aqui. Para resolvê-lo, o algoritmo é o seguinte: R, B', R, F2, R', B, R, F2, R2, beleza? Mas se a gente faz esse mesmo caso em um cubo mágico resolvido, R, B', R, F2, R', B, R, F2, R2, a gente não vai cair naquele caso, tá? Porque antes o red light estava aqui, o bloquinho estava aqui na esquerda. A gente caiu no caso oposto dele, que é da outra PLLA. E se a gente fizer ele de novo, não vai resolver o cubo. Eu vou mostrar a vocês, mas a gente já sabe que não vai resolver, vai cair na PLLH. Então como é que a gente faz para deixar o nosso cubo mágico naquele caso? A gente pega o algoritmo e faz ele de trás para frente, invertendo as notações. Então nesse caso seria R2, F2, R, B', R, F2, R, B, R'. E aí a gente cai aqui, ó, no caso que o algoritmo realmente resolve. Eu vou mostrar pra vocês. Tadam! E como eu disse, isso vai funcionar para qualquer caso aí no seu cubo mágico. Isso não é por mágica, nem por nada do tipo. É justamente porque a gente vai estar refazendo o algoritmo de trás para frente. A gente vai estar colocando o cubo naquele algoritmo. Então, qualquer caso aí de cubo mágico, se você fizer esse método de fazer o algoritmo de trás para frente, invertendo as notações, vai dar naquele caso. Vai dar certo e eu garanto isso a vocês. Então, galera, agora que vocês já aprenderam como colocar qualquer caso aí no seu cubo mágico, como eu disse lá no início do vídeo, eu vou te explicar o porquê de alguns casos, quando a gente faz, cair no
próprio caso e outros casos em um caso completamente diferente. Então agora nós vamos a uma explicação um pouco mais complexa, mas que ainda assim é bem tranquila de ser entendida, beleza? E eu já mereço o like nesse vídeo, né? Porque eu já te ajudei aí a deixar o seu cubo mágico no caso que você quer. Então deixa esse like aí, porque ajuda muito o canal, ajuda muito ao YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e entregar ele para mais pessoas aí. A comunidade de cubo mágico no Brasil não é tão grande assim, e se esse vídeo puder chegar em mais pessoas que montam cubo mágico e ajudá-las, vai ser muito gratificante para mim. Então bora lá, galera. Na teoria, permutação no cubo mágico é apenas um algoritmo que muda algumas coisas no cubo mágico. Se, por exemplo, a gente tiver uma PLLH, a permutação da PLLH vai mudar esse meio daqui com esse meio daqui e esse meio daqui com esse meio daqui. E dessa forma o cubo vai ficar resolvido, beleza? Isso é uma permutação, isso é um algoritmo. E agora nós vamos para a parte interessante. Se for uma permutação de uma troca ímpar, por exemplo, um algoritmo que troque apenas 3 peças, quando você fizer esse caso de permutação ímpar em um cubo resolvido, o caso que vai cair não vai ser o caso daquele algoritmo que você fez, e sim o oposto dele. E para isso eu posso dar o exemplo para vocês da PLLU. Vou fazer aqui uma PLLU, ó. E eu fiz esse caso que resolveria a PLLU se ela tivesse no sentido anti-horário, mas caiu no sentido horário da PLLU. Então, como eu falei pra vocês, olha o que tá mudando aqui nesse cubo. São apenas 3 peças, todo o resto tá resolvido. Então a gente tem uma permutação ímpar. E por isso, quando a gente fez o algoritmo da PLLU, que as duas PLLU, ao A e ao B, são permutações ímpar, a gente acaba caindo no caso oposto da PLLU, ao invés daquele caso da permutação que a gente resolveu. Isso ficou confuso? Vamos lá. Eu vou resolver esse caso aqui. Para resolver esse caso, eu utilizaria esse algoritmo aqui. E quando eu utilizo esse algoritmo, o cubo resolve. Mas se eu fizer esse algoritmo de novo, ó, vai cair na outra PLLU, no oposto daquela que a gente tinha feito, por ser um caso de permutação ímpar. Deu para entender, galera? Eu vou fazer mais um caso aqui para demonstrar para vocês. Se a gente tiver essa OLL aqui, ó, percebam que essa OLL, a gente resolve ela da seguinte forma. Viram? Mas se a gente fizer esse algoritmo, não vai cair nela, vai cair no oposto dela. Isso acontece também por ser uma permutação ímpar. Percebam que tem 3 peças aqui, ó, que precisam trocar entre si. Por isso, é uma permutação ímpar, de apenas 3 peças. Todo o resto do cubo vocês podem ver que está resolvido, ó. Então, o algoritmo que resolve esse caso aqui é o seguinte algoritmo, tá? Se a gente fizer ele, a gente resolve aquele caso. Mas se a gente pegar um cubo resolvido e fizer aquele caso, vai cair naquele primeiro que eu mostrei a vocês, ó, que é o oposto. E esse é um bom jeito de treinar algoritmos que são opostos. Por exemplo, também o algoritmo de FRU. Se a gente fizer, vai cair nesse oposto dele. E para resolver esse aqui, ó, a gente usaria essa fórmula. Se a gente fizer essa fórmula de novo, ó, vai cair naquele primeiro, que a gente resolve com FRU. Isso porque é uma permutação ímpar e o caso que vai cair no cubo vai ser o caso oposto daquele do algoritmo que a gente resolveu. Agora, se a gente tiver uma permutação par, uma permutação que troque o número de peças par, como 2 peças, 4 peças, quando a gente fizer esse algoritmo no nosso cubo mágico, o próprio caso que cair vai ser o caso do algoritmo. E para isso, eu posso dar o exemplo da PLLH, que no caso para resolver seria M2, M2, U2, M2, M2. Quando a gente faz esse algoritmo, cai aqui, ó, na própria PLLH. Isso por quê? Porque essa peça troca com essa, como eu já tinha dito com vocês, e essa peça troca para essa. Sendo assim, uma permutação par, ou seja, a gente resolver esse caso, acaba caindo no próprio caso. E um outro exemplo disso eu posso dar da PLLT, ó. Tô resolvendo aqui a PLLT, e quando eu fizer ela, quando eu fizer o algoritmo da PLLT, vai cair na própria PLLT aqui no nosso cubo mágico. Isso por quê? Porque é uma permutação par aqui no nosso cubo mágico. Percebam que essa peça daqui troca com essa, e essa quina troca com essa, ou seja, é uma permutação par. É 1 aqui, 2. 2 é par, então acaba sendo uma permutação que troca peças e um número par. Ou seja, quando a gente fizer esse algoritmo no cubo mágico, vai acabar caindo no próprio caso do algoritmo. Então é isso, galera. Eu espero muito que eu tenha te ajudado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E deixa também nos comentários quais os próximos tutoriais, quais as dúvidas que vocês têm sobre cubo mágico que eu posso estar trazendo aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!